nós vamos começar então agora a parte de eletromagnetismo. Eletromagnetismo voltado para o Enem. Vamos lá, vamos te passar o histórico do eletromagnetismo no Enem. Top 1 do eletromagnetismo. Ele não é assim dos tópicos que mais caem no Enem, tá? O eletromagnetismo. De longe é a parte de circuitos, eletrodinâmica, que foi a nossa última aula. Mas do que mais cai no Enem de eletromagnetismo, nós temos a indução. Indução é responsável pela geração de energia em escala mundial. E lembra, cara, Enem gosta da física do dia a dia, da física que serve mesmo para alguma coisa, não ficar resolvendo só bloquinho. Então, indução é o carro-chefe. Depois vem, numa menor quantidade, força magnética e campo magnético. Então, essa aula a gente vai se dedicar a campo magnético, força magnética, os princípios do eletromagnetismo, que caem pouco. E depois a gente coloca as fichas em cima da indução. Legal? Você vai ter que saber indução bonitinho. Muito bem, tem um resumão da parte inicial aqui do magnetismo. O magnetismo ele surge lá na Grécia Antiga, né, com a descoberta da magnetita, que era uma pedra magnetizada pelo próprio campo da Terra e atraía lá metais e tudo mais. Aí os caras começaram a usar essa magnetita para um monte de coisa que não tem ciência, né? Para tirar dor do corpo, para tirar dor de cabeça e outras coisas mais. Mas o estudo real do magnetismo mostra que o ímã, ele sempre tem dois polos que são inseparáveis. Então, se eu quebrar um ímã em qualquer eixo, se eu quebrar aqui na vertical, na horizontal, em qualquer eixo, esses polos não se separam. O estudo do magnetismo também mostra que os ímãs possuem campo magnético. Então, se eu jogo uma limalha de ferro em volta de um ímã, mostra ali as linhas de indução do campo magnético. Chamam-se linhas de indução. O campo magnético, o vetor campo magnético, ele é perpendicular a essas linhas de indução. Então, esse é o vetor campo magnético. Tá? Então, a linha de indução está aqui, o vetor campo magnético. Sempre perpendicular às linhas. Essas linhas de indução são facilmente visíveis a partir de experiências com limalhas de ferro. Vou mostrar para vocês as experiências agora. Assiste aí. Então agora nós vamos fazer as experiências relacionadas a campo magnético gerado por um ímã permanente, beleza? Bom, vamos lá. Aqui tem uma bússola. E esse é o lado norte da agulha da bússola. Então está apontando aproximadamente para o norte do nosso planeta. Então o campo magnético da Terra está passando por aqui. Vou aproximar esse ímã em forma de barra. Ó, está rolando uma atração entre essa ponta do ímã e a agulha da bússola. Como é que eu sei isso? Se eu inverter o ímã, olha o que acontece com a agulha da bússola. A agulha da bússola inverte, ó. Beleza? Tá. Então eu sei que esse lado vermelhinho aqui, ó, é o norte, tá? Que eu estou pintando aqui é o norte. Porque virando aqui, eu tenho uma atração do norte da bússola com o sul do ímã e esse é o norte. Então as linhas de indução, elas vão sair. Só focar aqui, elas vão sair do norte e entrar no sul, beleza? Agora eu vou tirar a bússola da jogada. Detalhe que eu falei para vocês da outra vez, né? Uma bússola você não aponta para lugar nenhum, né? Ela se aponta sozinha. Eu giro ela e a agulha permanece sempre para o mesmo lado, beleza? Agora eu vou colocar o ímã. Polo norte, polo sul. Vou jogar uma folha de papel em cima. E agora um pouco de limalha de ferro. Acho que foi muito. Vamos ver se vai... Tirar um pouquinho daqui, ó. Aí. Agora formaram as linhas ali, ó. Tá? Então aqui a gente tem as linhas de indução do campo magnético, né? Um polo aqui, outro polo aqui. As linhas saindo de um polo e chegando até o outro. Saindo de um polo e chegando até o outro. Joguei um pouco de limalha demais, tá? Mas deu para ver as linhas. Agora vamos mudar o tipo do ímã. Vou colocar um ímã em forma de ferradura. Tá aqui, ó. Mesmo esquema. Um papelzinho. E as linhas. A limalha.
Umas batidinhas. Com as linhas formando. Aqui na região no meio também deixei um pouco de malha demais aí, ó. Mas deu para ver certinho. Os dois polos da ferradura aqui e aqui. E aqui no meio uma espécie de campo magnético uniforme. Beleza? Campo magnético uniforme. Tá aí, ó. Então a gente viu as linhas num ímã de ferradura, num ímã de barra. Agora vamos pegar um ímã de ferrite, que é ímã de alto-falante, tá? Um ímã de alto-falante bem forte, ó, bem grande, tá? Vou usar a limalha que eu tenho aqui, só vou passar perto desse ímã. Vamos ver o que acontece. Ó, a limalha segue o campo magnético desse ímã. Como ele é um campo muito forte, ó, arrasta e vai embora com ele, ó. Beleza? Ele vai mostrando para mim o campo magnético desse ímã aqui. Tranquilo? É, interessante, né? Então a gente viu aqui, ó, campo magnético gerado por 3 ímãs diferentes. O ímã em forma de barra, esse daqui, o ímã em forma de ferradura, esse daqui, e um ímã de ferrite de alto-falante. Valeu! Outro tópico importante a respeito do magnetismo é o campo magnético da Terra. Presta bastante atenção no que eu vou te falar. Nós temos aqui uma bússola. A agulha da bússola é um ímã que tem polo norte e polo sul. O polo norte da agulha da bússola aponta aproximadamente para o norte do nosso planeta. Norte geográfico do nosso planeta, o polo norte, o tão famoso polo norte. A bússola aponta aproximadamente para lá. Mas nós sabemos que polaridades de mesmo nome num ímã se repelem e polaridades de nomes opostos num ímã se atraem. Então a nossa conclusão é a seguinte: o norte da agulha da bússola aponta para o norte do nosso planeta. Logo, lá no norte do nosso planeta tem que ter um sul magnético. Então lá no norte do nosso planeta tem um sul magnético. É isso daí. Muitos alunos confundem, tá? No norte geográfico, ali pertinho, existe o sul magnético do nosso planeta. Então o nosso planeta tem campo magnético. Todos os planetas têm campo magnético. Os gasosos têm campo magnético bem forte, todos eles. Os rochosos, alguns têm, outros não, outros já tiveram. Basicamente, você tem que ter um núcleo quente, líquido, rico em ferro ou algum material que conduz energia elétrica, porque no núcleo você tem correntes elétricas. E as correntes elétricas é que geram o campo magnético da Terra. Essa é a origem do campo da Terra. Quem descobriu que corrente magnética que corrente elétrica gera campo magnético foi um cara chamado Hans Christian Ørsted. Sabe quando? Sabe quando? Sabe quando? 1820. Em 1820, agora presta atenção, hein, velho, em 1890, 1900, os caras já estavam fazendo rede elétrica, cara. O Thomas Edison, o Nikola Tesla, em 80 anos, já estavam tendo redes elétricas, sendo que em 1820 foi a primeira experiência que relacionou corrente elétrica com campo magnético. Então ele prova isso aqui, ó. Provou que corrente elétrica gera campo magnético. Como é que foi a experiência dele? Ele coloca uma bússola orientada no sentido norte e sul e coloca um fio em cima, um fio, só que está desligado. Quando ele ligou o fio, ele percebeu que a bússola girou. A bússola girou ali aproximadamente 90 graus. Ao desligar o fio, a bússola voltava para a posição original. Ao ligar o fio, ela girava. Conclusão dele, bússola não segue campo magnético? Então isso significa que corrente elétrica gera campo magnético. Estava inaugurado o eletromagnetismo. O eletromagnetismo surge com essa experiência. A partir daí, os físicos começaram a estudar o campo magnético gerado por essas correntes. E nós estudamos de 3 tipos de condutores. Condutores retilíneos, espiras e solenoides. Condutores retilíneos, espiras e solenoides. Eu vou te mostrar agora um resuminho, um videozinho bem curto da experiência do Ørsted. Finalizando a experiência do Ørsted, a gente vai voltar aqui no quadro e eu vou mostrar para você como é o campo magnético de um fio, de uma espira e de um solenoide. Vamos lá!
Isso aí, galera. Então agora a gente vai trabalhar com o experimento de Ørsted. Então a gente tem aqui uma bússola, beleza? Essa bússola está apontando para o sul magnético do nosso planeta, que é aproximadamente o norte geográfico, né? Se eu aproximo um ímã, ela sofre a ação do ímã, beleza? Vou afastar o ímã e ela retorna obedecendo o campo do planeta, tá? Vou posicionar um fio ligado a uma fonte de corrente contínua. Vou passar o fio por cima da bússola, beleza? Vou botar um adesivo aqui só para ele ficar paradinho aqui em cima. Tá aí. Só que isso inicialmente está desligado. Então agora tem aqui, ó. Só que é uma fonte fraquinha, tá bom? Então vamos ver se a gente consegue alguma ação com a bússola, com o fio passando em cima dela, tá? Conecto, ó. Vamos ver o que acontece. Tem ação. Ó, não é uma ação tão forte assim, porque não tem uma corrente tão elevada. Mas tá aqui, ó. Esse é o experimento do Ørsted. Bússola segue campo magnético. Se a bússola alterou quando eu fiz essa experiência, então corrente elétrica gera campo magnético. Se eu aumentasse a corrente elétrica, ela geraria mais. Ela giraria mais, certo? Inclusive dá pra gente saber que a corrente elétrica está passando aqui, ó, certo? Nesse sentido. Porque ao fazer a regra, eu crio um campo magnético para baixo, aqui, ó. Então esse é o meu B do fio. E aqui tem um B da Terra. Tá? O B do fio e o B da Terra. Aí vai dar um B resultante, que é para onde a agulha aponta. Olha de novo ali, ó. Tá? Então eu tenho um B resultante mais ou menos nesse ponto aqui. Tranquilo? Experimento de Ørsted. Vamos para a próxima. Beleza? Então, após o Hans Christian Ørsted descobrir que corrente elétrica gera campo magnético, a gente começou a estudar campo magnético criado por montes de tipo de condutor. Esses condutores são os mais famosos. Fio retilíneo. Tá na tua casa para tudo quanto é canto. Condutor retilíneo estão dentro das suas paredes, para tudo quanto é canto. Então ele é muito importante porque ele está sempre perto de você e a gente tem que fazer o estudo do campo magnético dele. Espira serve para fazer enrolamento de motores elétricos, motores e geradores. Motores elétricos têm uma importância incrível. E solenoides são usados para fazer eletroímãs. Então é muito importante a gente estudar o campo magnético desses três caras. Para descobrir para que lado que o campo magnético tá, nós usamos a regra da mão direita. A gente já sabe o seguinte, grava isso que eu tô te falando. Campo magnético gira em volta do fio. Círculos, sempre círculos em volta do fio. A regra da mão direita, que é essa que eu vou mostrar, só serve para mostrar para que lado que é esse giro. Mas lembra que sempre são círculos. Se eu tenho um fio passando aqui, o campo magnético faz círculos em volta do fio. E a regra serve para indicar o sentido que gira esse círculo. Bem simples a regra da mão direita. Você pega um fio, o fio está aqui, você coloca seu dedão alinhado com o fio e os dedos, os outros dedos, representam o giro do campo magnético. É bem simples, bem tranquilo de fazer. Vamos lá no primeiro. Vou colocar meu dedão apontando para cima e ó, o sentido do giro, ele entra desse lado e sai desse lado. Então o campo magnético, ele entra aqui. Esse é o símbolo vetorial para entrar numa superfície. Então o campo magnético está entrando no quadro, é o xizinho. O campo magnético está saindo do quadro, é a bolinha. É a representação vetorial para o campo girando nesse sentido. O fio está aqui, ó, o campo gira aqui, ó. Então ele entra aqui e sai aqui. No caso da espira, vamos lá. Eu coloco o meu dedão alinhado com o fio, ele entra aqui fora, dá a volta lá pelo fundo e sai aqui. Então no centro da espira, o campo magnético sai. Aqui tem um macetinho bem legal para vocês. Ó, encaixa aqui a letra N. A letra N, se você colocar setas nas pontas dela, ela indica um giro anti-horário. A letra S, se você colocar setas, indica um giro horário. Então, quando a corrente girar no sentido anti-horário, é só você encaixar uma letra N. Quando a corrente girar horário, é só você encaixar um S. Giro anti-horário forma polo norte ali, né?
girou horário, forma polo sul. Rega da mão direita, suavezinho. Vamos lá. Ó, passando a bússola com a espira desligada. Nada acontece, ó, não tem campo magnético, ela está seguindo o campo magnético da Terra. Se eu viro a bússola, ela continua seguindo o campo magnético da Terra, a agulha se mantém, beleza? Agora o que eu vou fazer é ligar a nossa espira. Ligo aqui com uma garrinha jacaré. Tá ligadinho. Agora repara aqui, ó. A bússola vai girar em torno do fio, ó. Perfeitinho. Ela gira em torno do fio. Vamos pegar ela desse lado aqui, ó. Ó. Bússola gira em torno do fio. Tá seguindo o campo magnético de quem agora? Tá seguindo o campo magnético do fio, certo? E se eu jogar uma limalha de ferro, vamos ver se a gente consegue alguma ação na limalha de ferro. Umas batidinhas. Aí, ó. Com umas batidinhas a gente consegue bonitinho. Olha a limalha passando aqui, ó, e fazendo círculos, certo? Ela faz os círculos, ela entra por dentro da espira, certo? Do outro lado também, ó, faz a mesma coisa. Então deu para ver legal o campo magnético fazendo isso, o campo magnético passando aqui, campo magnético fazendo isso, beleza? Então essa foi a experiênciazinha de campo magnético de espiras. Vamos pro próximo. E no solenoide, tá aqui o solenoide. Esse tem que fazer a regra. O dedão tá subindo aqui, ó, né? A corrente tá subindo aqui. Aí o campo magnético entra desse lado, só que dele não dá a volta, porque tem outro fio. Então ele entra e sai aqui. Aí o campo magnético fica com esse formato, igualzinho a de um ímã. O campo magnético fica igualzinho ao ímã, formando o polo norte aqui e o polo sul aqui. Bonitinho, o campo igualzinho ao ímã. Então agora a gente tem um solenoide, são 1.200 voltas de fio esmaltado, tá? Ligado na tomada. Inclusive ele gera um bom barulho de indução quando a gente liga, porque a corrente elétrica é bem forte, vamos ver se consegue ouvir. Bem forte. Vamos começar com a seguinte experiência, tá? Eu tenho aqui, ó, a limalha de ferro e eu tenho a chave de fenda que eu magnetizei ontem, ó. Ela tá magnética desde ontem, certo? Grudando toda a limalha de ferro, normalzinho. O que eu vou fazer agora é desorientar os ímãs elementares, os domínios magnéticos. Isso daqui é um campo de corrente alternada. Então ele vai ficar alternando muito rápido os domínios. E se eu fizer o seguinte procedimento, eu enfio a chave de fenda dentro do tubo, ligo e tiro a chave com o tubo ligado, com o solenoide ligado. Ele vai alternando o campo magnético tão rápido que vai desorientar os domínios. Vamos ver? Desorientei os domínios. Agora ela não tem mais propriedade magnética. Ó, tem nada. Não é mais ímã. Agora eu vou orientar os domínios. Coloco, ligo, desligo e eu orientei os domínios como se fosse aquela experiência com ímã. Ele volta a ficar magnético. Olha aí. Certo? Posso reproduzir isso quantas vezes eu quiser. Tá? Então, ele é um solenoide, assim como a gente explicou na nossa aula, só que ele é um solenoide de corrente alternada, tranquilo? Dá pra gente também ver as linhas de indução do campo. Eu só vou dar uma ajeitadinha aqui nessa folha, para que a gente possa ver as linhas de indução geradas por esse carinha. Beleza, encaixadinho. Agora, ó, a limalha de ferro. Não tem configuração nenhuma na limalha de ferro. Só que a hora que a gente liga a bobina, ó o campo magnético que intenso. Tá? Na hora, um polo aqui, outro polo aqui, e ele faz o campo magnético
igualzinho o dos ímãs, o ímã em forma de barra, beleza? Então esse é o campo magnético gerado pelo solenoide. A gente já viu da espira. E agora, cara, vamos voltar para o sala de aula. Tá aí, ó. Esses são os campos magnéticos criados pelos condutores. Cada campo tem a sua expressão matemática. Pelo histórico, elas não são tão importantes para o Enem, não. Depende, apesar de que a questão que eu vou fazer envolve o conceito da equação. Não envolve a equação, mas envolve o conceito da equação. Depende do μ0. O μ0 se chama permeabilidade magnética. Depende de cada meio. Cada meio possui a sua permeabilidade magnética. Metais ferrosos, né? O ferro, o níquel, o cobalto, os metais que são ferromagnéticos, eles têm um μ0 maior. Ferro, níquel, cobalto. Depende da corrente elétrica, é lógico, ó. Corrente elétrica em todo mundo. Depende da distância que você está do fio. Se você ficar muito longe do fio, o campo magnético diminui. No caso da espira, se as espiras forem muito grandes, o campo magnético diminui. E no caso de um solenoide, depende do número de espiras que eu faço enrolamento e do comprimento. Então a ideia é enrolar muita espira num comprimento pequenininho. Aperte as espiras, aperte as voltas, que daí o campo magnético fica elevado. Então solenoides com muitas voltas e curtinhos, aí eles ficam com um campo magnético muito elevado. Essas três equações recebem o nome de lei de Biot-Savart. Biot-Savart. É feito um cálculo para chegar nessas três fórmulas. As fórmulas em si não são tão importantes, mas saber do que depende o campo magnético é muito importante. O que você tem que lembrar? Depende do meio que está em volta do fio? Sim. Depende do diâmetro do fio. Características do próprio fio a gente vai deixar para a corrente. Depende da corrente. Pronto. É isso daqui. Que fio que está levando essa corrente não me interessa. O que depende é da corrente. Eu vou dobrar o diâmetro do fio. Eu quero saber da corrente. Se ele... dobrou a corrente, vai alterar o campo. Então depende do meio material que tem em volta do fio, depende da corrente elétrica e depende da distância que você está do fio. Se for uma espira, raio da espira. Se for um solenoide, número de voltas, e essas voltas têm que estar bem apertadinhas. Legal? Sabendo isso daqui, o campo magnético desses três condutores bem famosos, vou fazer uma questão com vocês envolvendo eletroímã. Vou ajeitar ela aqui para vocês. Questãozinha 12 da sua lista, galera. O cara fala assim, ó. Um guindaste eletromagnético de um ferro velho é capaz de levantar toneladas de sucata dependendo da intensidade da indução magnética do seu eletroímã. Cara, esses eletroímãs são pancada. O eletroímã é um dispositivo que utiliza corrente elétrica para gerar campo magnético, sendo geralmente construído enrolando-se um fio condutor ao redor do núcleo de um material ferromagnético. Ferro, aço, níquel, cobalto, que são os materiais ferromagnéticos. Para aumentar a capacidade de carga do guindaste, qual característica pode ser reduzida? Lembra do solenoide, eletroímã é solenoide. Eu vou reduzir o diâmetro do fio condutor. Lembra que eu falei para você? O diâmetro do fio está relacionado com a corrente. Ele tem que falar o que vai acontecer com a corrente. Ele não falou nada da corrente. Então, descarta essa. Eu devo reduzir a distância entre as espiras. Enrolar as espiras mais apertadinhas? Pode ser. Eu devo reduzir a densidade linear das espiras. Enrolar as espiras mais espaçadas. Bom, uma é o contrário da outra. Devo reduzir a corrente? Não. Devo aumentar a corrente. Devo reduzir a permeabilidade relativa do núcleo? Não, tem que aumentar a permeabilidade. Tem que aumentar o μ. Ao aumentar, aí o campo magnético cresce. Ficamos entre a B e a C. O que eu devo reduzir para que o campo magnético fique mais forte? Eu devo reduzir o comprimento do solenoide. Ao reduzir o comprimento do solenoide, eu estou apertando as espiras. Letra B é a letra correta.
Então uma questão fácil, uma questão tranquila, rápida, aquele tipo de questão que você tem que fazer mesmo no começo da prova. Cai muito? Não, a incidência é baixa desse assunto, porém, está passado para vocês, a gente lembrou as equações, essa parte do eletromagnetismo é importante. E é pré-requisito para indução, né? Não tem jeito. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre força magnética. Então a gente vai jogar partículas ou fios dentro de campos magnéticos e ver para que lado que eles desviam. Tem bastante aplicações e uma incidência também razoável para baixa no Enem. Vou pausar e já voltamos. Então agora, galera, a gente vai falar sobre força magnética. Força magnética em cargas, força magnética em fios. Incidência? Razoável para baixa. Baixa também. Lembra, falei lá no comecinho. Filezinho para o Enem é indução. Indução. Mas eu vou dar uma passadinha porque já houveram questões assim, já houve questões assim. E tem que fazer a regrinha, tem que saber e tudo mais. Vamos lá. Cargas em movimento ou fios percorridos por correntes sentem ação de força magnética. Isso é um fato. Já que corrente elétrica gera campo magnético, quando você bota um fio dentro de um campo magnético, ele sofre ação de força. Quando você joga uma carga dentro de um campo magnético, ele sofre ação de força. Isso é a base de funcionamento de TV de tubo, aquela TV antiga. Isso é base de funcionamento de acelerador de partículas. Isso é base de funcionamento de motores e de geradores. Basicamente, motores. Por enquanto, só motores. Vamos falar um pouquinho das cargas. Eu peguei um campo magnético. Imagina assim, ó, eu tenho um ímã. Está aqui do lado de fora, assim, do lado de fora. Ele está jogando um campo magnético lá para dentro. No símbolo xizinho, ó. Não é nesse vetor aqui, não. Aqui é só um símbolo de vetor, né? No xizinho aqui, ó, no xizinho. Aí eu jogo uma partícula. Essa partícula, ela sofre ação de força. Para você descobrir para onde que é essa força, existe uma regra, a regra chamada regra da mão esquerda. Regra da mão esquerda, a mão fica nessa posição aqui, ó, essa posição. É um revolvinho, você faz um revolvinho e o dedinho do meio aqui, ó. A regra é assim: faça um bom vestibular. Faça um bom vestibular. Força, campo, velocidade. Orienta o campo, né? O B orienta nesse xizinho aqui entrando. O dedo do meio, que é a velocidade, já está orientado. O seu dedão ficou para cima. Então essa partícula vai sentir uma força magnética para cima e vai desviar. Então, ao jogar uma partícula carregada num campo magnético, ela sofre um desvio. Ela gira ou para um lado ou para o outro. Para calcular esse desvio é essa expressão, ó. QVB seno θ. Carga, velocidade, campo, seno de θ. Carga da partícula, velocidade da partícula, campo magnético que ela está submetida e o ângulo que ela foi inserida, o ângulo que ela foi jogada. O que você tem que saber, Enem? Partículas jogadas num campo magnético sentem ação de força, força magnética, e elas desviam. É a base de funcionamento da TV de tubo. A regra da mão esquerda, ela pode ser usada para fios também. Faça um bom vestibular. Tira a velocidade e coloca a corrente elétrica, FBI. A regra vira FBI, tá aqui, ó, FBI, regra da mão esquerda. Vamos lá. O campo magnético, que é o indicador, você vai orientar nesse xizinho aqui, ó, entrando no quadro. Indicador entrando no quadro. Vai fazendo aí. O dedo do meio tá errado. Meu dedo do meio tá para lá. Só que o fio tá subindo. Então eu devo girar o punho. Então eu vou vir pro lado de cá, que senão eu não consigo fazer, ó. Giro o punho. O dedo do meio tá na corrente elétrica. O indicador tá entrando no quadro. A força magnética deu de lado. Então a força magnética tá para cá, ó. Força magnética. No caso de um fio, piadinha, se é fio, fio bil, força magnética, bil seno de θ. O B é o campo, o I é a corrente elétrica e o L é o comprimento desse fio, comprimento desse condutor. Se é fio, fio bil, força magnética, bil seno de θ.
Então tá aí. O que a gente já sabe agora? Ah, joga uma partícula no campo magnético. Sofre força? Sofre. Desvia. Bota um fio dentro de um campo magnético. Sofre força? Sofre. Vai ser puxado para o lado. Base de funcionamento de motor elétrico. Base de funcionamento de TV de tubo. Base de funcionamento de acelerador de partículas. Tá aí, ó. Força magnética. Incidência? Razoável para baixa. Mas vamos fazer questões, né, cara? A gente tem que fazer. Estamos num curso Enem, vamos fazer questões Enem? Vou jogar a questão e já vou apagar o quadro. Então a questãozinha 17, galera, ela fala assim, ó. Uma questãozinha difícil, tá? Eu não faria ela no começo da prova. Aquele lance que eu sempre falo. Pontuação do Enem privilegia as questões fáceis. Não vai ficar se matando em conta no começo da prova, lembra disso? Comece a prova pela matéria que você mais manja, pelo que é mais fácil, questões mais fáceis. Sempre. Rapidez, contra-relógio. Sempre assim. Desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta, no qual um botão, quando é acionado, faz com que uma corrente de 6 amperes percorra a barra condutora de comprimento 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica 5 vezes 10 a menos 2 newtons por centímetro. Cuidado, em centímetro. O sistema mola condutor, ó, eu falei, cuidado, centímetro. Se você já foi grifando isso daí, tá errado, hein, cara? A primeira coisa que você deve grifar numa questão é o comando. Comando, para você saber o que você tem que fazer. Não vai ficar saindo grifando. Eu tenho certeza que alguns de vocês grifaram esse centímetro já na hora que eu falei. Se você tiver, lógico, com a lista impressa, né? Grifa nada, não. O sistema mola condutor está imerso num campo magnético uniforme perpendicular ao plano. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio com uma velocidade média de 5 metros por segundo e vai atingir a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. Que gambiarra, Zé! Ó, quando a corrente elétrica passa, tem uma força magnética puxando para a esquerda, batendo na catraca e abrindo a porta. Aí essa mola vai puxar o fio de volta. Entendi. Qual a intensidade do campo magnético? Esse é o comando da questão. Eu quero o campo magnético. Cara, ele falou que essa barra sai numa velocidade média de 5 metros por segundo. Então a gente faz essa questão assim, ó. A barra tá aqui. Para cá a gente tem a força magnética. E para trás aqui a gente tem a força elástica da mola. E essas duas forças a gente vai ter que igualar, porque o cara me deu a velocidade média. Ele está falando que essa barra está indo em movimento uniforme. Movimento uniforme, você iguala isso daí. É um pouquinho estranho, de verdade, porque uma mola não tem uma força constante. Mas, para resolver, tem que ser dessa maneira. Ele não deu massa do fio, não tem como você calcular a aceleração desse fio. Então é por velocidade média. Essas duas forças são iguais e ele se move nessa velocidade média. Manda aqui, ó. Força magnética igual a força elástica. Em módulo, né? A força magnética é num fio. Se é fio, bio. Não preciso colocar o seno, porque ele está perpendicular ao campo magnético, então vai dar seno de 90 graus. E seno de 90 graus é 1. E a força elástica é Kx. O campo magnético é o que eu quero. Ele me pediu. A corrente é 6 amperes. O comprimento do fio, eu não lembro aqui, vamos dar uma olhadinha. 5 centímetros. 5 centímetros, que é 5 vezes 10 a menos 2. Aqui está tudo no sistema internacional, então tem que ser tudo SI. A constante elástica da mola é 5 vezes 10 a menos 2. Só que é newton por centímetro. Centímetro. Então, esse X aqui eu posso achar em centímetro. Mas eu não tenho esse X, eu não sei quanto que essa mola se deslocou. Mas ele me deu a velocidade que ela se deslocou, a velocidade média e o tempo. Velocidade média, ΔS por ΔT. A velocidade média é 5, o ΔS eu vou achar, e o tempo, 6 milissegundos. 6 vezes 10 a menos 3.
Então esse ΔS vai dar 30 vezes 10 a menos 3. 3 vezes 10 a menos 2 metros. Ou 3 centímetros. Olha que maravilha. 3 centímetros de ΔS foi o que teve. Como está em Newton por centímetro, eu coloco aqui 3 centímetros. Corto, 5 vezes 10 a menos 2, 5 vezes 10 a menos 2, e o campo magnético vai dar 0,5 teslas. Ou 5 vezes 10 a menos 1 teslas. Que vai dar na letra A. Então foi o que eu te falei, cara. Não é uma questão trivial, não é uma questão simples, não é uma questão para você fazer no começo da prova. Você acaba se matando com uma questão dessa. Vamos mais uma agora de força magnética, só que agora uma teórica. Uma teórica. Nós vamos pegar a questão 20. Vamos ajeitar ela aqui. Tá no pente? Vamos ver a questãozinha 20. A figura mostra um tubo de imagem dos aparelhos de televisão usado para produzir imagens sobre a tela. TV antiga, TV de tubo. Os elétrons do feixe emitido pelo canhão eletrônico são acelerados por uma tensão de milhares de volts e passam pelo espaço entre as bobinas, onde são defletidos por campos magnéticos variáveis, de forma a fazerem uma varredura na tela. Olha só que legal! Então, ó, me acompanha aqui. Você está vendo o meu mouse aqui, ó, né? Aqui atrás tem um canhão eletrônico onde emite os elétrons. Os elétrons saem em alta velocidade, eles acertariam o meio da tela. Só que aí rolam campos magnéticos que fazem a deflexão desse feixe para cima e para baixo e para os lados. Então o feixe, ele vai varrendo a tela, assim, ó. Linha, desce, linha, desce, linha, desce, linha, desce. Ele varre a tela, ao final da tela tem uma imagem. Aí ele repete 2 imagens, 3 imagens. Para produzir movimento, tem que ter pelo menos umas 20, 25 imagens por segundo. Acho que a TV ela produzia quase 60 imagens por segundo. 60 imagens por segundo. Então, uma varredura de elétrons muito rápida. Nos manuais que acompanham os televisores, é comum encontrar, entre outras, as seguintes recomendações. Nunca abra o gabinete ou toque nas peças no interior do televisor. Tem alta voltagem lá, cara. Se eu abrir o gabinete e meter a mão lá com aquele negócio na tomada, você pode levar choque de milhares de volts. É complicado. Não coloque seu televisor próximo a aparelhos domésticos com motores ou ímãs. É lógico. Se ele usa ímã para desviar o elétron e você botar um ímã ali perto, a imagem fica toda bagunçada. Nas épocas antigas, a gente usava ímã desse daqui assim, ó, aproximava perto da TV de tubo, nossa, zoava toda a imagem. É que eu não tenho mais nenhum televisor desse de tubo aqui em casa para mostrar para você, zoava toda a imagem. Se você tiver na tua casa, toma cuidado, tá? Não use ímãs muito fortes, você pode danificar a tela eternamente, então não é legal. Essas recomendações estão associadas aqui. Vamos lá, essas recomendações que o cara deu aí pra gente, elas estão associadas a riscos pessoais por alta tensão no abrir o gabinete? Pode ser. Perturbação ou deformação da imagem por campos externos? Tá bonitinha, cara. Tá bonitinho. Tá? Na letra B ele fala proteção dos circuitos contra manipulação indevida. Não, a dica ali é salvar a pessoa, não o aparelho. Eu quero salvar a pessoa. Riscos pessoais por alta tensão na letra C, sim. Sobrecarga dos circuitos internos. Não, não dá sobrecarga. É interferência de um campo externo. Na letra D. Proteção dos circuitos contra manipulação indevida? Não, foi o que eu te falei. Eu não estou querendo proteger o circuito, eu estou querendo proteger a pessoa. Proteção dos circuitos? Também não, então de jeito nenhum. Letra A é a correta. Então, uma questão dessa, muito legal, uma questão dessa rapidinha, só que você tem que ter uma noçãozinha como funciona a TV. Então foi o que eu falei. Você acelera elétron, a gente sabe que elétron ou próton,
que passa num campo magnético sofre desvio, base de funcionamento da TV. Certo, galera? Essa foi a nossa primeira aula, então, de magnetismo. Agora, a próxima é importante, hein, cara? A próxima tem uma incidência elevada, que é indução magnética. Muito legal a aula, a gente vai fazer uma porrada de questões. Valeu? Até a próxima aula.